Fala galera, beleza? Márcio Miranda aqui, fisioterapeuta, empresário na área da saúde. Hoje é Natal, hoje é dia 25 e a gente tá com uma pessoa aqui ilustre, uma pessoa iluminada, além de ser meu primo, que se torna mais especial ainda esse dia. É uma pessoa que fala muito de Deus e eu quero falar para você que eu acho que a sua profissão é um mensageiro de boas notícias. Eu acho que a gente tem que começar dessa forma. Então eu quero apresentar para vocês hoje no Natal, dia 25 de dezembro, às 19 horas, para quem achou que a gente não ia ter hoje o podcast, a gente está aqui. Marcelo Arruda. Muito bom, boa noite para vocês. Feliz Natal. Feliz Natal. Que Jesus possa nascer e permanecer no coração de cada um. É um prazer estar aqui. É um momento muito especial a gente poder falar sobre o tema, poder estar também ampliando ainda mais, né, o alcance não só no viés profissional, mas falar sobre a questão da espiritualidade, falar sobre a religião, falar sobre a data em si, né, o porquê que hoje a gente comemora o Natal. Então é um prazer, uma alegria estar aqui. Eu te agradeço muito, Marcelo, por estar aqui com a gente. São profissionais da área da saúde. Quando a gente fala de profissional da área da saúde dentro de um contexto hospitalar, clínico, são profissionais que precisa ter o contato, ter a conexão com Deus. E eu costumo dizer que a gente precisa fazer o bem, né? Sim, Então, a profissão em si já nos proporciona fazer o bem para as pessoas. exatamente. Eu acho que assim, todos nós temos uma missão. Há quem diga que somos vocacionados para o ministério, no meu caso, o ministério pastoral. Eu sou pastor da Igreja Metodista, ordenado há mais de 15 anos, e para isso me preparei, assim como cada profissional em sua área se preparou, né? Eu acho que nessa missão, nessa vocação, a gente tem como prerrogativa ajudar as pessoas, fazer o bem, né? Poder levar as pessoas a alcançar e cumprir o seu propósito. Então, sem dúvida nenhuma, acho que esse é o caminho. Eu vou usar seu gancho agora, que você usou uma palavra que é a palavra que eu queria começar com a primeira pergunta minha aqui. Até para dizer para vocês, tá? Eu tô com um computador, eu nunca faço isso. Eu tenho um script aqui hoje, mas é um script do bem, para me lembrar, para eu não esquecer de fazer as perguntas que eu realmente gostaria de fazer e eu acho que o pessoal gostaria também. Propósito e chamado de Deus. Eu acho que são duas coisas talvez diferentes. Eu venho imaginando isso desde da pandemia. Qual que é o meu propósito? E aí eu escuto muita gente falar, principalmente os religiosos, falando sobre o chamado de Deus. Então, assim, para que eu fui chamado hoje? Então, sabe? Então, assim, o propósito, eu tento entender hoje que o meu propósito é levar informação para as pessoas, é cuidar de pessoas. Eu acho que o podcast, hoje, as clínicas, mas o podcast também, ele tá envolvido no meu propósito Sem dúvida. de ensinar, influenciar e, enfim. Mas e o chamado de Deus? O chamado de Deus, de repente, seria eu ser empreendedor, poder contribuir mais ainda com mais pessoas? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso aí. Todos nós temos um chamado. Ninguém nasceu sem ter um propósito. Eu gosto sempre de pensar, eu falo muito sobre a questão dos 3 P's. Pessoa, propósito, mas antes do propósito, um processo. Então, cada pessoa passa por um processo no seu caminhar para que chegue nesse propósito. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele fala muito a respeito do alvo. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando ele escreve essa carta à igreja de Filipos, ele está falando muito a respeito do que ele pensava em termos de missão, mas o que ele também contribuía por onde ele passava. Eu acho que essa vocação ou esse chamado, essa definição para cada um de nós, ela precisa ser reconhecida a partir primeiramente de quem nós somos. A gente precisa entender quem eu sou, né? Cada Uhum. um de nós precisamos entender quem nós somos e aonde, de fato, esse propósito vai nos levar. Tem muito empreendedor, como tem muita gente na CLT, digamos assim, Sim. que ainda não encontrou o seu propósito, seja por conta do produto, seja por conta de um trabalho que ela oferece, né, do produto que ela vende. E eu falo que esse propósito, esse caminho que vai
culminar em algum lugar, ele passa primeiramente por esse autoconhecimento, né? Então, existem muitas coisas na vida que a gente precisa entender se aquilo tem nos dado paz, né? Você vai construir uma casa, você começa o projeto, o planejamento, mas no meio do caminho você já vê que não era bem aquilo, ou foi algo grande demais, ou foi algo muito aquém do que você queria, e você começa ali, antes mesmo de concluir, perder a paz. Então, na vida profissional também não é diferente. Não é só, eu gosto do que eu faço, e amar o que a gente faz não necessariamente tem a ver com o dinheiro, né? Tem gente que fala assim, não, tem a ver com dinheiro sim, porque se eu não ganhar bem, se eu não for bem remunerado, isso não vai fazer sentido na minha vida. Então, eu estou executando aquilo, eu estou trabalhando naquilo, mas eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho disposição, eu tenho reconhecimento de mim mesmo a partir desse chamado. Então, não tenha dúvida nenhuma que esse propósito ele vai ser também revelado ao longo do caminho. Ninguém percebe o seu propósito da noite para o dia, né? Eu acho que isso é também uma junção de fatores e a própria revelação, agora espiritualizando um pouco, né? Sim. O próprio Deus ele vai trazer aos nossos corações um pouco daquilo que a gente se encaixa dentro de um algo maior, né? Algo que, de uma maneira macro, você vai enxergar o propósito. Então, por isso que eu digo, antes de cumprir o propósito, você vive um processo, né? Então, me permita só rapidamente Não contar um pouquinho da rapidamente história, não. né? A gente não rapidamente não. Eu quero ficar te ouvindo aqui hoje o dia todo. Eu me lembrei agora, vindo para cá, porque eu estudei em São Bernardo do Campo, quando eu fiz a graduação em teologia. Na época, nós morávamos em Suzano, eu trabalhava em Mogi das Cruzes e eu fazia faculdade de teologia à noite. Então, fiz 4 anos da graduação em teologia na UMESP, né, Universidade Metodista de São Paulo, que fica em São Bernardo. Então, às vezes eu passava aqui antes não tinha o Rodoanel, era aqui, aí em Tibiriçá, né? Aham. Então, essa ida e vinda fez parte da minha vida. E depois disso, alguns anos depois de ter assumido a igreja, ter passado, porque o ministério na Igreja Metodista é um ministério itinerante, a gente fica um período, depois, havendo a necessidade, você vai para uma outra cidade, para uma outra igreja. E aí eu fui fazer o mestrado, né? Então, em 2017, eu defendi a minha dissertação de mestrado, me preparei para que eu pudesse também conhecer um pouco mais a respeito da, da religião propriamente dita, Sim. né? E aí não é só a questão do cristianismo, é algo muito além também. E todas essas coisas me mostraram o quê? Um processo. Você é alguém que vive um processo para que possa chegar num determinado propósito. E eu tenho aprendido a cada dia, né? São aí 16, 17 anos de ministério em tempo integral e a gente vai aprendendo a lidar com pessoas também, Sim. porque pessoas é o fundamental, é a base de tudo, são as pessoas. Se a gente não souber lidar com pessoas, se a gente não amar as pessoas, se a gente não interagir com pessoas, a gente vai ser alguém isolado no mundo e sozinho, ninguém chega em lugar nenhum, né? E o profissional da saúde, ele lida diretamente com as pessoas o tempo inteiro. O tempo inteiro. O que falta muitas vezes é a sabedoria que você tem. Eu digo que conhecimento, Conhecimento. né? Porque a gente. Que é? Há uma pequena diferença entre sabedoria e conhecimento, né? Então, por exemplo, o que é conhecimento? Eu sei que tomate é uma fruta e não é um legume. O Uhum. que é sabedoria? Eu usar o tomate dentro daquilo que normalmente eu estou acostumado a usar, na salada. Se eu usar o tomate como uma fruta, eu não estou sendo sábio. Então, é uma Entendi. pequena comparação que, de fato, Nunca parei pra pensar nisso aí, não. Então, são coisas que a gente vai ao longo da vida aprendendo, né? E eu fui buscar conhecimento, não sei tudo, obviamente, acho que nós não sabemos tudo, mas pessoas é uma coisa, as pessoas são de uma maneira geral desafios para nós, né? E eu acredito muito que assim, as pessoas elas hoje elas vivem, principalmente depois da pandemia, as pessoas elas vivem assim uma uma, uma, uma insatisfação, mas ao mesmo tempo uma falta de respostas que elas não conseguem encontrar, e isso leva a uma busca por si mesmo. Eu, depois do mestrado e dentro da igreja, mesmo no sacerdócio diário, que é a minha função, né, eu busquei também conhecer um pouco mais a respeito da mente humana, né? Então, eu Sim. estou caminhando para o final do curso de psicanálise clínica.
E a mente humana é uma coisa que traz para a gente bastante desafio também. Hoje, a saúde emocional, então vamos pegar o gancho da saúde, né? A saúde emocional, ela é uma das coisas mais buscadas, mais procuradas em termos mesmo até de respostas por processos que as pessoas passam, Sim. né? As pessoas têm passado por processos muitas vezes assim, sem qualquer precedente em relação ao que ela era e o que ela está sendo, ao que ela gostaria de ser, mas onde ela não consegue sair. Então, tudo isso nos traz, assim, dentro do ministério pastoral, dentro da própria espiritualidade, uma certeza. A gente precisa buscar cada vez mais esse conhecimento e usá-lo com sabedoria. Com sabedoria. Entendi. É a pergunta que eu te falei antes da gente começar o podcast, eu acho que Lá ela vem. encaixa agora. Aham. Ela vai encaixar bem. Deus fala com a gente o tempo inteiro. Sem dúvida. Eu sempre ouço, assim, as pessoas dizendo: Deus falou comigo que eu tenho que fazer tal coisa. Deus falou comigo que eu tenho que fazer tal coisa. Como que Deus fala com a gente? A gente precisa separar, né, o que a gente vê muito aí hoje, que são também, né, pessoas que às vezes se utilizam Sim. de maneira equivocada dessa expressão. De uma certa forma, eu já dei o spoiler disso quando eu falei da paz, porque eu sempre digo o seguinte: primeira coisa, né, Deus ele fala conosco através da sua palavra, né? Ele deixou exatamente através das escrituras sagradas muitas questões claras para nós, né? E muitas destas questões a gente precisa buscar dentro do nosso contexto. Deus ele fala conosco através da palavra, Deus ele fala conosco através da oração. Eu sou pastor metodista, então vou falar Uhum. dentro da tradição metodista, né? Igreja metodista, uma tradição wesleyana. Quem foi John Wesley? John Wesley foi um sacerdote anglicano no século XVIII. Lá, a igreja anglicana vivia assim um contexto bastante conturbado por conta da Revolução Industrial, que nesse período, no século XVIII, veio com todo o seu maquinário, toda a sua tecnologia naquela época, tirando as pessoas da sua prática comum. Então, os artesãos, aqueles que trabalhavam com coisas, o próprio produtos manufaturados, né? Então essas pessoas foram perdendo o espaço, foram deixando de ter aquilo que era comum na sua vida e a indústria começou a tomar o lugar. Essas pessoas começaram a ficar marginalizadas, elas deixaram de ter ali a sua própria vida comum como era. Então foi nesse contexto que começou a surgir muita gente desempregada, os mineiros das carvoarias, os artesãos, todas essas pessoas, né, foram meio que abandonadas. John Wesley era um sacerdote anglicano e ele viu diante dele pessoas com muitas necessidades sociais. E ele começa a pegar nessas pessoas uma oportunidade para poder oferecer ajuda que elas Uhum. tinham, né? Começou a levá-las para a igreja, mas a igreja anglicana, que até hoje, até então ela era a igreja oficial da rainha, agora é do rei, né? Então agora não é mais a rainha, é a igreja do rei. Sim. Quando a gente vê lá o Palácio de Buckingham, a gente vê toda aquela pompa, né, da igreja anglicana. Naquele período, John Wesley, então, levou essas pessoas até a igreja para que elas pudessem ter essa ajuda. John Wesley, então, começou a criar um movimento que lá na Inglaterra, depois na colônia da Inglaterra, no caso, Estados Unidos, que ainda não era os Estados Unidos da América, né? Era, era uma colônia, começou a ampliar muito esse movimento wesleyano, movimento metodista. E o nome metodista Sim. se dá exatamente porque eles tinham métodos de buscar Deus através da oração, através da leitura da palavra, através dos atos penitenciais, né? Então, isso trouxe nesse movimento um relacionamento muito íntimo com Deus. Então, respondendo a sua pergunta, Deus ele fala com a gente quando nós nos propomos a fazer algo que certamente está no coração dele. John Wesley viveu isso a partir da sua própria experiência. E ele dizia que nós vivemos os meios de graça. Então, na igreja cristã, de uma maneira geral, os sacramentos são vistos como meios de graça. Para Wesley, meio de graça não era só a Eucaristia, só o batismo. Para Wesley,
a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, tudo isso era meio de graça, porque isso alcançava o coração do ser humano, trazendo a ele Sim. essa necessidade de cuidado, né? Então, Deus ele vai falar com a gente de uma maneira em que a gente possa perceber que a sua paz tem trazido para nós o cumprimento do propósito. Obviamente que a oração, a leitura da palavra e aí sim também a revelação, né, dentro do que a gente vê, muita gente fala, eu tenho uma palavra de conhecimento, eu tenho uma revelação através de algo que Deus colocou no meu coração, mas antes de qualquer coisa isso precisa trazer paz, né? Porque se Deus falou com a pessoa que levou uma palavra para alguém, essa Aham. palavra, essa pessoa que recebeu essa palavra tem que ter a sua paz também muito bem consolidada. Senão não falou. Senão não falou. Senão não falou. Eu particularmente creio assim. Deus ele não pode falar com alguém e não falar comigo, né? Se eu sou mais interessado como o canal que ele quer alcançar, o canal que ele quer atingir, né? Então a gente parte do pressuposto de que o ser humano se relaciona com Deus. Isso acontece desde a criação, né? Quando Deus ele criou todas as coisas, ele criou através da palavra, dizendo o que era necessário ser criado. Quando ele criou o ser humano, ele não criou com a palavra, ele criou com as mãos. E ele Uhum. foi, então, fazendo a sua imagem e semelhança, né? A gente vê a narrativa Gênesis 1, Gênesis 2. Então, ele coloca a mão, principalmente na narrativa, quando ele pega o barro, né? Ele pega o barro, ele faz ali algo que a gente entende que é o ser humano, para depois soprar o fôlego de vida no ser humano. E depois que ele faz isso, diferente de todas as coisas que ele foi criando pela palavra, dizendo isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando ele cria o ser humano, ele diz assim, isso é muito bom. Então sempre foi o propósito de Deus criar, né, o ser humano para desfrutar de toda a sua criação. Então, o ser humano está no coração de Deus. Até porque também o plano da salvação através do seu Filho Jesus não é para a criação é, que não seja o ser humano, mas primeiramente para o ser humano, né? A gente vê isso claramente no Evangelho de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente parte sempre desse princípio, e aí a fé, né? Uhum. A gente entende dentro da teologia que fé e razão, elas não estão distintas, muito pelo contrário, elas caminham juntas, de mãos dadas, né? Porque eu não posso ter uma fé emburrecida, como eu também não posso ter uma razão endurecida. Eu preciso ter, né, esse viés, esse caminho. E o ser humano sempre vai ser o objetivo de Deus. Ô Marcelo, eu tenho uma passagem assim de quando eu fui abrir a primeira clínica, eu fui na. Isso eu falo pra ele, Deus tava ali comigo e ele tava ali falando comigo, porque eu tava na dúvida, eu tava procurando os imóveis pra poder alugar, mas naquela dificuldade toda no início, e foi o último imóvel que eu fui ver, e eu entrei, o imóvel já tava todo pronto, mobiliado, mas era um lugar, sabe quando você bate, você fala assim, Uhum. rapaz, aqui acho que não é muito pra mim não, porque tá muito bonito, sabe? Muito chique assim e tal. E aí eu entrei, uma senhora foi mostrar pra mim o imóvel, ela entrou, e a gente tem uma clínica de neuroreabilitação infantil. E aí eu entrei, tava na dúvida, e aí eu perguntei pra ela, a proprietária aqui, ela é da área da saúde? Porque já tava tudo mobiliado, tudo montado, com recepção, cara de saúde mesmo. Ela falou assim, a proprietária, ela é médica, ela é pediatra. Aí eu falei, sério? E ela tava com uma criança na hora. Minha dúvida já começou, eu falei, poxa, algum sinal tem aqui. E aí ela tava com uma criança, e a criança veio correndo e derrubou as coisas que tinha ali. Ela falou, ai, desculpa, é minha neta, ela tem autismo. Aí, Marcelo, na hora eu me arrepiei, na hora que eu falei assim, você sabe o que, que eu tô querendo abrir? É uma clínica de neuroreabilitação realmente para crianças autistas e tal. Uhum. Aí eu falo pra ele, a dúvida que eu tinha naquela hora ali parece que foi um empurrão, assim, vai. Eu posso dizer que então Deus estava falando comigo. Claro, eu até ia chegar nesse ponto. A gente precisa entender os sinais. E quando eu falo entender os sinais, é ouvir, ver, discernir, né? Porque Deus ele fala conosco, como eu disse, através da sua palavra, através do momento de intimidade, de oração, como ele fala também através de sinais que são claros, ou através de uma pessoa, através de uma situação, circunstância.
E estes sinais são os mais lindos, eu diria, porque para nós que muitas vezes somos céticos em Uhum. relação ao sobrenatural, quando a gente entra nesse mérito, né, da metafísica, de um Deus transcendente, de toda essa questão, quando um sinal ele é concreto através de uma outra pessoa, casando com aquilo que a gente está ali buscando ou esperando, sem dúvida nenhuma, Deus ele fala e a gente precisa estar atento a esses sinais. E estar atento a esses sinais significa também a gente ter uma sensibilidade espiritual, emocional e digo até física, porque Uhum. na teologia a gente fala que o ser humano ele é dividido de forma tricotômica. O que é isso? Corpo, alma e espírito. Não adianta a gente cuidar da saúde só na questão ali física, né? Tem um texto bíblico que eu gosto muito, 1 Coríntios 6, 19 e Uhum. 20, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando a gente fala que o ser humano ele é corpo, alma e espírito, não dá para a gente pensar em cuidar somente de corpo, porque se eu não estou bem emocionalmente, ou se eu estou com alguma perturbação, isso não tem a ver com o corpo, isso tem a ver com a alma. Uhum. Isso tem a ver com sentimento. Aliás, a Bíblia ela traz muitas vezes a palavra coração, que tanto lá no hebraico como no grego, se a gente for ver, principalmente no Novo Testamento, no grego, não fala do coração, esse músculo que bombeia sangue para o corpo todo, fala de sentimentos. Tem um texto muito lindo em Provérbios 4:23, se eu não me engano, que diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Então não dá para eu pensar só na carcaça, eu preciso Uhum. pensar também, né, na alma. E o espírito, quer dizer, a Bíblia fala que quando a gente morre, né, o corpo volta para a terra que o era e o espírito volta para Deus que o deu. Não dá pra gente, por mais, esses dias eu estava conversando com uma pessoa ateu, convicto, Aham. dizendo eu sou ateu. Mas eu sou ateu graças a Deus. Eu falei, então me explica essa história do ateu graças a Deus. Não, porque por mais que eu não entenda religião e respeito todas elas, eu não tenho como não crer que existe um ser superior. Ele dizia assim. Então ele não é teu. Eu falei, então como você me explica essa questão, né? Ele falou, não, eu sou ateu no sentido das minhas próprias escolhas. Eu falei, mas isso é livre-arbítrio. É. Isso aí é livre-arbítrio. A gente, às vezes, é, faz uma mistura em relação, né, a algumas coisas que, claro, concretamente, eu sou responsável pelos meus atos, né? Mas voltando, então, à nossa conversa, esses sinais, eles vão ser mais discernidos quando eu tenho a sensibilidade espiritual, eu tenho a percepção das questões almáticas, né, que é aquilo que está muito guardado dentro de nós. E o físico, sem dúvida, você trabalha com isso, você sabe, a gente precisa cuidar do corpo, precisa cuidar da alma, precisa cuidar do espírito. Mas se eu não cuidar do corpo, que é a primeira coisa mais concreta que eu vejo, eu falo pro pessoal na igreja. Não adianta você estar aqui na igreja todos os dias, você se matar para fazer as coisas da igreja, você não cuidar de você. Vai emagrecer, vai fazer uma dieta, vai correr, vai fazer uma atividade física, né? Às vezes a pessoa está lá com colesterol completamente, né, desregulado, tá com a glicemia completamente comprometida, né? E aí a pessoa precisa realmente ter uma certeza nela mesma do que ela quer, né? Quais são os cuidados, quais são as prioridades, né? Como está a sua saúde, como está, né? E acho que quando a gente está bem, a gente ouve melhor a Deus. Sim. Quando a gente está em paz, quando a gente está com as coisas em dia, a gente consegue cuidar. Tem gente que fala assim, eu não cuido da minha espiritualidade, porque a minha vida já está um caos mesmo. Essa pessoa dificilmente vai ouvir Deus. Dificilmente ela vai ver os sinais de Deus, né? Uma pessoa numa situação como você vivenciou, né? Porque tem gente que fala assim, ah, Deus não fala comigo, né? É igual aquela ilustração do bote salva-vidas, né? A pessoa está se afogando lá, Deus me ajuda, o bote salva-vidas cai do lado dela, e ela, Deus me ajuda, e de novo vem o outro bote salva-vidas, e aí a pessoa, pô, mas Deus me ajudou, como eu te ajudei? Eu mandei o bote salva-vidas várias vezes, você não agarrou, você não pegou.
Então, Deus dá sinais, Deus dá oportunidades para a gente E perceber. quantos sinais a gente já não deixou passar, né? Sem dúvida. Eu acho Muitos. que é o relacionamento. É mesmo que mundo fala assim, ah, vai ter um acidente, né? Falar o livramento, né? Ah, aconteceu alguma coisa e eu acabei não indo pra viagem. Aí todo É, mundo morreu. sim. Foi Eu um- creio muito nisso. Eu acho que os livramentos, eles acontecem quando a gente consegue perceber. E às vezes a gente ora agradecendo por aqueles que a gente nem ficou sabendo. Porque existem livramentos que a gente nem ficou sabendo, Nem ficou sabendo. né? Eu falo que a gente sempre tem uma coisa nossa, né? De querer sempre caminhar com algo concreto. A gente nunca caminha com algo que a gente não vê. Uhum. Mas quando a questão da fé ela é trabalhada na nossa vida, a gente para pensar um pouco sobre isso, né? A gente olha para trás e fala, poxa, aquela situação que eu vivi há alguns anos poderia ter sido muito pior. E o que aconteceu para que não fosse daquela forma? Creio piamente que Deus estava ali, Deus dirigiu, Deus assim colocou, preparou ou tirou, né? Eu brinco lá na igreja com a seguinte expressão, eu falo assim, cuidado o que você pede para Deus. Vai que ele resolva Vai te que... atender. Porque se ele resolver te atender, você vai ter que saber como lidar com isso. Conheço casais que oraram anos e anos por um filho e Deus não dava, Deus não dava, Deus não dava. E a pessoa insistiu, insistiu, insistiu. Até que um dia veio essa criança. E depois o casal não sabia lidar com a criança. Não sabia lidar porque a criança tinha uma série de situações que desafiavam os pais. Então, a gente precisa saber mesmo quais são os nossos pedidos. Vai que Deus te atenda. Então, É, o nosso ele atendeu nesse quesito. Porque ali já a gente chegou a passar com o médico, tudo, e queria muito filho, filho, filho. E aí eu falo pra ela assim, é o tempo de Deus, não é é o o tempo de nosso, não é a hora que Deus. você quer. Porque a gente passou por a médica falou que ela era infértil, que ela não ia Uhum. ter filho. Foi nesse grau, assim, Aham. de desespero nosso na época. E eu falava pra ela, não é no nosso tempo, se não é pra vir, não vai. E eu também não tô te cobrando filho. A gente vai seguir bem aqui, tá Sim. tudo certo. Uhum. Quando menos esperou, a Lana veio. Aí eu Pois falei, é, e eu falo então, muito isso, porque a Bíblia diz, né, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para abraçar, há tempo para se afastar, há tempo para chorar, há tempo para rir. E foi legal você ter falado esse exemplo, porque quantos casais que querem um filho, sim, pedem um filho, e depois não sabem como lidar com a bênção, né, da paternidade, da maternidade. E as nossas orações, porque não existe oração sem resposta. uhum. E Deus ele vai falar conosco muitas vezes através dessas respostas. Ela pode ser sim, ela pode ser não. E ela pode ser uma oração que vai demorar para ser respondida, mas um dia vai ser respondida. Então não existe essa coisa de Deus se calar eternamente. Ah, eu estou pedindo algo para Deus já tem tantos anos e até hoje ele não me respondeu, ele esqueceu de mim. Não, Deus ele não se esquece da gente. Uhum. Né? Há um relacionamento que precisa ser um pouco mais aprofundado. Ou às vezes ele já te respondeu e você não E você percebeu. não percebeu. Porque isso se dá muitas vezes no não. Porque É. Deus já falou não e você tá lá Tá insistindo. dando errado, Você, tá dando errado e você tá é a lá. história do Einstein, né? Como você querer resultados diferentes se você tá fazendo a mesma coisa? Einstein dizia isso, né? Não adianta você querer fazer a mesma coisa todas as vezes e querer um resultado diferente. Não tá dando certo? Então muda. E a gente, com Deus, a gente tem essa coisa de ficar insistindo e Deus está falando, meu, vai por outro lado, larga de ser teimoso, né? Mas a gente quer, a gente quer. E aí eu creio muito nisso. Às vezes Deus fala, tá bom, você quer, então eu vou te dar. Sim. Aí você vai ver, né? Se você tem condição de seguir com isso. Em cima disso, eu não vou esquecer, eu não posso esquecer. Em cima do que ele falou. Mas lá atrás, na hora que você estava falando de alma, de espírito e tal, eu lembrei aqui do Yuji, sabe o Yuji do SBT lá, o Ah, sim, sim, menininho lá? sim. Aham. Eu lembro que eu tava assistindo no YouTube e tal. PlayStation. PlayStation. Ele fica doido com o som, pois é. É. E aí ele falou, né? Ele tava falando da morte do pai dele e tal, que na época do Covid, e Uhum. quando ele foi abraçar o pai, ele teve que reconhecer o corpo, né? Na época não podia entrar no hospital. E aí ele conta, ele tava contando que quando ele chegou, que ele teve um saco preto, ele Uhum. abriu e tal, e o momento que ele olhou pro pai dele, aí ele abraçou o pai dele e ele falou assim: não, não senti mais o meu pai, não é mais o meu pai.
É o corpo dele É o que tá corpo. aqui. O espírito já foi embora. E aí ele sentiu que a gente literalmente é só um pedaço de carne que tá aqui e o espírito já foi, já. É forte, né? É muito Mas. forte. Eu vejo assim, e até respondendo isso biblicamente, né? A gente vê Salomão. Salomão foi o cara que, biblicamente falando, o cara que viveu algo suntuoso. Né? E a gente vê o mesmo Salomão que teve o auge da sua sabedoria quando ele escreve Provérbios. Teve, digamos assim, o seu encantamento amoroso quando ele escreve Cantares. Mas a gente vê também o Salomão meio que desapontado com a vida quando ele escreve lá o texto de Eclesiastes. Esse mesmo texto que eu citei, que há tempo para todas as coisas. Sim. No último momento desse texto, ele fala assim: no final, é tudo vaidade de vaidade. Porque ele chega à seguinte conclusão: corre, 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 e no final a nossa vida vai terminar da maneira que a gente não gostaria que terminasse no que diz respeito ao corpo. E aí você falando isso, porque depois que a pessoa fecha os olhos, ela realmente não é mais aquilo que a gente conviveu com aquela pessoa. Uhum. Né? Você falando da Covid, a minha esposa também viveu essa mesma experiência com o meu sogro. O pai dela que lutou contra um Parkinson anos a fio. Ele foi diagnosticado com Parkinson nos seus 42 anos, se eu não me engano. Nossa. E ele faleceu com 80 e ia completar 82. Né? Então, 40 anos aí Vixe. convivendo com essa enfermidade. E foi com a Covid. E ela teve que vivenciar isso, né? Esse momento difícil É da difícil, pandemia, imagina. essa questão do saco preto, esse negócio é realmente uma coisa que é difícil da gente até falar sobre essa questão. Mas a vida, né? O nosso Deus é o Deus da vida. Ele dá, ele tira, e a gente tem que aproveitar a vida enquanto nós temos e com quem nós convivemos para poder, né, até um cântico do mundo cristão, um cantor chamado Paulo César Baruch, que o cântico é Flores em Vida. E essa música, inclusive tem um clipe dessa música, é muito forte em relação a isso, a relacionamento, ao tempo, a essa brevidade. A vida ela é breve. E quando Salomão escreve lá, os Eclesiastes, ele vai dizer isso. A finitude da vida. Né? A vida, ela é um sopro. A gente pode estar conversando aqui Sim. e daqui a Fartar, 5 minutos, acabou. exato. Né? Então, a gente não tem como acrescentar. Jesus disse isso, né? Não, você não consegue acrescentar um côvado à sua vida. Ou seja, a gente não consegue acrescentar um dia, uma hora, um minuto, um segundo. Nós estamos literalmente nas mãos de Deus. Esses dias atrás estava fazendo um estudo bíblico. Às quartas-feiras a gente gosta de fazer alguns estudos. Eu estava falando sobre os atributos de Deus. Uhum. Então, partindo do amor, que é o maior atributo, Deus é amor, e toda essa relação, não só afetuosa, mas o amor, quando a gente olha para a Bíblia, o amor ele tem 3 aspectos, né? Então, quando a gente olha para o grego, é o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor de Deus pela humanidade, a ponto de dar o seu filho. O amor mais próximo do amor ágape é o amor de mãe. Então, assim, é algo que os teólogos, inclusive, falam que é o que mais se aproxima. Mas a gente tem também, dentro dessa conotação, a gente tem o amor eros, que é o amor entre um casal, né? Uhum. E a gente tem também o amor filéu, que é o amor de amizade, né? Que é esse amor fraternal. Então a gente está falando de algo que, de uma certa forma, vem de Deus, é o atributo maior de Deus, que é o amor. Mas os outros atributos, a eternidade, a grandeza, a infinitude, é até difícil a gente mensurar Deus. A gente fala assim, Deus é muito grande. Se eu falo que Deus é grande, eu estou tentando medir algo que é oposto do pequeno. Não Né? tem como. Deus ele é imensurável, então é até um erro falar que Deus é grande, porque Deus ele é infinito, Deus ele é imensurável, né? Não há altura, profundidade, largura, Deus ele é, né? Até lembrando agora, né? Quando a gente pergunta para alguém assim, Deus existe? Se eu te perguntar agora aqui, vou mudar agora, então agora eu vou te perguntar, Márcio, Deus existe? Na minha visão, sim. Ele não existe, se eu falar para você.
Como é que a gente fica agora nesse Como é que debate fica agora? teológico, né? Eu falo isso para as pessoas, Deus não existe. Você ficou louco, você virou ateu, né? Deus, ele não existe. E até tem um teólogo alemão chamado Emil Brunner. Eu acho que na minha visão de 99,9% das Exatamente. pessoas, Ó, dia acho. de Natal, hoje ué. é Natal e eu tô falando aqui para vocês que Deus não existe. Meu Deus. Emil Brunner, esse teólogo alemão, ele vai dizer assim, de fato, Deus não existe, Deus é. Porque quando eu falo que ele existe, eu preciso provar. E Deus não precisa que ninguém Tá. prove a sua existência. Porque nós vamos ver efeitos da existência de Deus. Ah, claro que Deus existe. Olha a árvore, olha o vento. Então, o vento você não vê. Você vê o efeito do vento quando balança a folha da árvore. Deus, da mesma maneira, você não vê. Uhum. Mas você sabe que ele existe, digamos assim. Sim. Agora, ele é. E até não só a teologia, a filosofia vai dizer isso através de Aristóteles. Aristóteles vai falar que Deus é a causa não causada. É o primeiro motor. Sabe aquela discussão? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aham. Né? A gente vai tentar... Deus, ele já estava aqui antes de todas as coisas. Deus, ele é, ele era, ele sempre será. Então, Deus, ele não existe, ele é. E ponto. Então, se for pensar assim, foi a galinha. Né? Ele Pois é. construiu a galinha. Então, para aqueles defensores da galinha, agora vai fazer muito sentido. Ué. Mas eu digo que, assim, Deus, ele não precisa que alguém prove a sua existência. A gente está trabalhando aqui o conceito da fé, mas com a nossa racionalidade, por isso que é muito importante a gente exercer uma fé responsável, uma fé madura, uma fé que dialogue, né? Não uma fé, desculpa a expressão, emburrecida, que é aquela fé que diz assim, a minha tá certa, a sua tá errada. Aham. Eu vou pro céu, você não vai. Já errou tudo. A pessoa Sim. que fez essa afirmação já errou tudo, porque o que é Deus? Deus é amor. Né? E Deus na sua eternidade, Deus na sua infinitude, Deus ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. O que é isso? Ele tem todo o poder. Onipotente. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe antes. O Salmo 139 diz que Deus, ele nos fez de uma maneira maravilhosamente assombrosa. E quando o salmista usa essa expressão, eu acho que a definição é uma definição até poética, de uma maneira maravilhosamente assombrosa. Porque se você pensar quantas células nós temos, quantos neurônios, quantas articulações, quantos nervos, enfim, é tanta coisa. E assim, a sabedoria de Deus. Aí o mesmo salmista, nesse mesmo salmo, ele diz assim, ainda a palavra não me chegou à boca e Deus sabe muito bem o que eu estou pensando. Então, e a Bíblia diz que ele conhece quantos fios de cabelo nós temos, né, como nós somos, ele nos conhece em detalhes. Uhum. Até porque nós somos um ser, né, único. Não há ninguém igual a gente em lugar nenhum. Pode ter parecido, mas igual não tem. As nossas digitais, elas são únicas. Sim. Né? É aquela história. Ele fez cada um de nós numa forma e jogou a forma fora porque era único. Então, Tem assim, como existir dois iguais. exato. Eu falei que eu anotei as coisas aqui, eu vou começar porque eu acho que tá linkando bastante o que a gente tá falando e até parece até que eu te falei as coisas, mas é engraçado. Mas lá, voltando até pro começo, a gente tá falando de Natal, então eu anotei aqui que o Natal ele é conhecido muito como uma renovação. Aí, pra não esquecer aqui, eu coloquei, lembrar de... Tem muita gente que lembra de pessoas que já não estão mais aqui, Uhum. de pessoas que, de repente, perdeu próximo do Natal. Uhum. Então, chega no Natal, é uma data que, de repente, a pessoa acaba não gostando da data. Uhum. Porque, perdeu alguém querido ali na época. De repente, na infância, foi abusado, algo do tipo, próximo também de Natal. E aí, vem a pergunta. Eu sei que a data de hoje é o nascimento de Jesus. Mas, o que de fato, assim, qual que é o sentido bíblico do Natal? Natal é o amor mesmo, é a entrega, é a doação. Então, assim, para tirar qualquer polêmica, né? Uhum. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Cara, essa era outra pergunta que tava ali. Já. Então, assim, para tirar a dúvida de quem quer que tenha, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Eu vi né? isso, daí eu vi o pessoal falando, não foi dia 25, Né? foi tal data. Assim, nem os teólogos muito
pesquisadores nessas questões aí de data não conseguem chegar no consenso, porque, na verdade, isso é uma convenção que achou-se para poder ter uma data Pra ter para uma. celebrar. Porque o fato é que Jesus veio ao mundo, Uhum. né? Jesus veio em forma humana, ou seja, o Verbo de Deus encarnado. Então, Deus, é, ele não julgou, como diz Paulo também aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 em diante, né? Ele fala que ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se fez em forma humana. E aí, como que ele se fez em forma humana? Através do nascimento do seu filho Jesus, que é o Natal. Então, a marca da humanidade ou da revelação do amor de Deus à humanidade se dá exatamente no Natal, no nascimento de Jesus. Então, independente de como se denomina essa questão, o menino Jesus, o menino Deus, a Uhum. criança que está na manjedoura, o fato é que essa simbologia traz para nós uma certeza muito grande. Natal é amor de Deus, Natal é o início de todas as coisas. Então, quando a gente fala inclusive da igreja cristã, tanto a igreja anglicana, a igreja metodista, a igreja católica romana, Sim. né, você olha lá o ciclo litúrgico, o calendário litúrgico, né, você tem aquelas cores litúrgicas no altar. Na verdade, o calendário litúrgico começa do ponto zero, que é o Natal. Então, o ponto de partida é o Natal. Quando você vê a cor amarela da mesa do altar, significa o nascimento. Mas antes disso, 4 semanas antes, a gente celebra uma coisa chamada Advento. Uhum. O Advento é a preparação para o Natal, né? Normalmente aquela na mesa do altar está lá aquela cor roxo lilás, porque é a expectativa, é a espera, é a preparação. E a humanidade, ela estava numa expectativa muito grande realmente, não no sentido daquilo somente através do nascimento em si. Mas a humanidade ela carecia muito da manifestação da graça de Deus. Quando a gente fala de graça de Deus, no original do grego, é a palavra caris, que é aquela que deriva também da palavra carisma. Então, o Uhum. original grego caris, carisma, que é graça. Graça é favor imerecido. Então, não há nada que a gente possa fazer para pagar aquilo que Deus fez por nós, dando o seu Filho através do nascimento, através do Verbo encarnado, através daquele que veio e nessa data que hoje nós celebramos, traz para nós exatamente uma confirmação. Sou amado, sou amada de Deus, sou filho, sou filha de Deus. Por quê? Simplesmente porque Ele escolheu me amar primeiro. Não há nada que eu preciso fazer, a mais nem a menos. Ele escolheu me amar, é graça. O que é Quando, graça? Graça é graça. quando eu vi essa passagem, não tem data tal, e foi estipulado dia 25 e tal. Se eu tiver errado, você me corrige. Mas veio na minha cabeça, então Natal eu tenho que comemorar ela os 365 dias do ano, porque se não Ou tem uma agora, data. agora você falou uma coisa muito importante, sem dúvida, porque o Natal, o que é? Natal é nascimento, né? Voltando um pouquinho para as definições de Uhum. espiritualidades, né? E aí você falou, o Natal às vezes é uma data difícil para alguém que perdeu alguém, Sim. um ente querido, né? Não precisa nem perder, viu? Vou te dar o exemplo que eu estou vivendo. É o segundo Natal que eu vou passar longe da minha filha. Ela veio agora esses dias, ficou uma semana só, e a gente vai passar longe, tá morando longe. Então, eu até brinquei em casa esses dias, falei, o Natal não é mais o mesmo, porque ela era a entusiasmada, a empolgada com o Natal. E no fundo, a gente fica um pouco triste, porque o Natal é momento de união, é momento de você estar junto, celebrar com a família. Mas pegando o gancho realmente daqueles que perderam porque morreu, ou viveram um algo limite mesmo e não querem associar essa data com aquilo, o Natal ele é muito mais do que tão somente o comércio, a proposta ou essa vivência que a gente tem antes de chegar ao dia de hoje. Na verdade, o Natal deveria sim ser comemorado todos os dias, porque a própria espiritualidade do Natal. Jesus nasceu naquela manjedoura porque não tinha lugar nenhum na hospedaria ali de Belém. Aham. Todas as portas que eram batidas, eles recebiam um não. E aí sobrou o quê? A manjedoura, a estrebaria, o lugar onde os animais, né, se alimentavam. Essa espiritualidade que eu gosto de falar, né? A espiritualidade da manjedoura.
o rei que nasceu num lugar empobrecido. É o que precisa fazer com que a gente se convença de que o nosso coração precisa se despojar de toda a riqueza. E quando eu digo riqueza, é dos nossos próprios interesses, das nossas próprias prioridades, para que nesse mesmo coração tenha espaço verdadeiro para que Jesus nasça nele todos os dias. Então, o Natal, para o cristão, deve, ou pelo menos deveria ser todos os dias. Se não tiver lugar para Jesus no meu coração, qual o sentido da vida? Se eu entendo que a graça de Deus é que me faz ser quem eu sou, Paulo vai escrever isso na carta aos Romanos, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então eu parto de um princípio que Deus, ele me amou primeiro, ele, por sua única e maravilhosa graça, me dá a condição de viver a vida que eu vivo, e através disso ainda me deu a salvação através do seu Filho Jesus, porque a Bíblia diz que a salvação vem através do meu reconhecimento de que Jesus não é só aquele que nasceu, mas é aquele que também depois morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia ressuscitou. Quando eu, pela fé, creio nisso, então eu tomo posse da minha salvação. Então não tem por que eu não colocar ele no centro da minha vida. O mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, ali, deveria ter sido preparado todo um lugar, mas não, ele nasce ali exatamente para mostrar que nós precisamos nos despojar de nós mesmos. E esse mesmo Jesus, depois, lá com os seus 33 anos, já no finalzinho do seu ministério, quando ele adentra a Jerusalém, montado num jumentinho, ele vai reafirmar essa espiritualidade do esvaziamento, quando ele poderia ter chegado com muitas pompas, mas não, ele pega um jumentinho para entrar em Jerusalém e dizer, olha, a humildade, o rei humilde. E todo mundo aclama, todo mundo saúda, mas depois os mesmos, ou grande parte daqueles, vão pedir a sua condenação e a sua morte. Exatamente, crucificam, e aí eles vão, e aí a gente vai ter o desfecho da história da crucificação e morte de Jesus. Mas ele precisa nascer todo dia, porque senão o Natal somente do dia 25 de dezembro, além de não ser a data que Jesus nasceu, a gente está se enganando, com uma celebração que, claro, volto a repetir, ela é fundamental para a família, é a festa da família, é a celebração mesmo de renovação, que eu de falei ali, né? renovação, exato, porque se, aliás, até uma coisa que eu já estava esquecendo de comentar, infelizmente, eu digo infelizmente, existem algumas denominações, inclusive, que se auto-identificam cristãs e que não celebram o Natal. Eu não consigo entender isso. Algumas denominações, os evangélicos mais pós-modernos, os neo alguma coisa, eles vão dizer assim, não, como Jesus não nasceu no dia 25, então eu não vou comemorar Natal. E aí eles não montam árvore de Natal, eles não fazem nada disso, porque seria um erro, seria um pecado a gente celebrar algo que a gente não tenha certeza. Mas peraí, Jesus, ele nasceu em algum momento. Se os Você tem que celebrar, 365 dias você fizer uma Você vez, tem que independente celebrar, da você data. tem que reconhecer que você está aqui exatamente porque a graça de Deus te alcançou e você, então, celebre, festeje com a família, tenha mesmo toda essa, a gente fala da magia do Natal, e isso é legal, isso vale a pena, muito embora alguns colegas pastores possam discordar disso, a gente tem a nossa opinião. Eu sempre comemorei Natal em casa, sempre levei meus filhos para ver a árvore de Natal, ver Papai Noel, presentes, essa coisa toda, porque faz parte da alegria do Natal. Se o Natal não for alegria, então a gente está pensando em alguma outra coisa que não seja verdadeiramente Natal. Muitos vão dizer que o que eu vou falar aqui agora é para não dar presente. Mas a Lídia tá aqui, ela sempre me fala. O Dia das Mães. Aí eu falo, Dia das Mães é todo dia. Não dei presente agora. Mas se for parar pra analisar, é verdade. Dia das Mães é todo dia. É uma data comercial que tem ali pra você. É uma data estipulada. Mas é igual o nascimento de Jesus, que não teve a data, é todo dia. Então você tem que comemorar todo dia. Eu acho que o que diferencia respeito, é somente... Tudo. Não, então, mas a data em si, a celebração, o que diferencia é a gente organizar um momento comum para todos. Porque é nessa hora que você encontra, é nessa hora que as empresas param, é nessa hora que você pode se reunir. Então, você não consegue fazer isso todo dia.
né? Não dá para todo dia você fazer um momento desse. É um momento de renovação, mas é um momento também de decisão, né? De dizer assim, bom, eu preciso fazer melhor, eu preciso aproveitar bem essa nova chance. Isso acaba acontecendo mais no primeiro dia do ano, porque todo mundo vai lá e faz A meta. aquela meta. Então eu vou correr, eu vou, sabe, cuidar da saúde, eu vou. E depois você fala assim, Não vai tem que não. esperar virar, né? Não, não tem que esperar virar. Acho que todo dia, se a gente parte desse princípio que Natal é todo dia é uma nova oportunidade que a gente tem. Afinal de contas, Deus nos Sim, deu a vida para isso. pra cuidar dela. Eu anotei outra coisa aqui que é como saber se é Deus as escolhas que a gente faz ou se é o ego. Aí até complementei embaixo. O nosso ego escolhe coisas pra gente. E quando é Deus, ele escolhe a gente pra beneficiar outras pessoas. Então, assim, Você já respondeu a pergunta. não foi eu que respondi, não. Eu achei esse daqui. Aí eu anotei porque eu achei muito legal. É, Mas eu acho que eu falei, isso aqui a gente tem que falar, porque são duas coisas diferentes. sim. O ser humano por si só, ele tem o ego já no seu coração desde os primórdios. Quando a gente vê Adão e Eva, né? Então, colocar biblicamente esse exemplo, né? Adão foi exatamente aquele homem que cedeu à tentação e comeu do fruto proibido, né? Porque depois joga a culpa na mulher, né? A mulher que me destes, que me mandou comer, tentando justificar para Deus o que Aham. ele tinha feito. Primeiro que o nome Adão, do original do hebraico, Adhan, significa humanidade. Então, ali está se falando da humanidade. Não está falando, todo mundo fala assim, se eu pego esse Adão, eu rebento ele, porque foi por causa dele que o pecado entrou no mundo, e aí começou a surgir um monte de coisa que até então não tinha. A dor de parto, o próprio trabalho, porque Deus vai dizer, né? Olha, agora você vai comer do fruto do seu trabalho, porque até então eles tinham tudo à disposição, né? O jardim do Éden era à disposição deles, mas Deus deu uma limitação ali. Podem fazer o que vocês quiserem, só não comam do fruto da árvore da vida. E aí ele vai lá e pega, né? Tem gente que exemplifica pela maçã, coisa e tal. Mas ali foi um ego, né? Mas foi um ego no sentido da própria tentação, né? A serpente que vem e fala assim, ó, se você comer, você vai ficar igual a Deus. Ou seja, a gente vive um mundo de competitividade. Hoje é a ostentação. Ostentação, competição, autoafirmação. Autoafirmação. Essa autoafirmação, ela é boa até a página 5. Depois a gente precisa ver se isso não está fazendo mal, no sentido da gente querer sempre ser melhor do que o outro. É claro que a gente vai encontrar gente melhor do que a gente. É claro que a gente vai ver em alguns momentos que a gente tem mais capacidade do que aquela pessoa que conosco conviveu em algum momento. Mas nenhum de nós somos seres únicos, no sentido agora, né, diferente daquela outra Uhum. definição, nós não somos seres únicos na nossa experiência, porque a gente sempre é fruto de alguém que passou pela nossa vida. A gente nunca é só o que a gente é. Ou seja, o que a gente é agora é fruto da nossa criação, é fruto do nosso convívio profissional, é fruto de uma amizade que ficou para Uhum. trás e nunca mais voltou. Então, isso é, obviamente, uma coisa que nos constrói. Só que essa construção chega num determinado momento que sobe na cabeça da pessoa e ela fala assim: eu tenho que ser melhor e é eu mais eu e só eu, né? Não quero mais saber de ninguém. E isso é complicado, porque o ego realmente ele leva a pessoa à ruína. O livro de Provérbios vai trazer vários conselhos nesse sentido, Uhum. né? De que o coração do homem ele é enganoso, o coração do homem ele pode levar a decisões equivocadas, né? Então, de fato, eu acho que o ser humano ele é egoísta e ele precisa se policiar em todo o tempo nesse sentido, já que a própria origem do pecado entrou na humanidade. Agora, quando a gente fala do amor de Deus, esse é a essência, o suco puro da conceituação que eu fiz lá atrás, do ágape, o amor incondicional. É um amor que não se explica, é um amor que então, o ser humano, em determinado momento do próprio avanço das culturas, dos povos, né? A sociologia vai falar muito sobre isso,
a antropologia vai estudar o ser humano nisso, mas vai chegar à mesma conclusão, de que o homem não evoluiu o suficiente quando ele vai lidar consigo mesmo. Aham. Eu anotei uma frase até falando disso. Que ele coloca aqui assim: a única arma que vence o mal é o bem. Não adianta orar, ir à igreja, ler a Bíblia. O que vence o mal é fazer o bem. Simples assim. Uhum. Então, Eu vou te usar uma ilustração interessante. Tem uma briga, né, entre o bem e o mal. Quem vence? ninguém. Um vence. Eu espero que o bem. Normalmente as Eu quis pessoas. dizer uma briga. Numa briga ninguém ganha. Não, mas eu digo assim, Mas o bem e o pra se mal, medir a força pra se medir força de entre o bem e o bem e o mal, mal, quem ganha? eu tô no time do bem. A maioria das pessoas vão É. chegar a essa conclusão. Mas ganha quem você alimenta mais. Então, dentro de nós, vamos pensar, dois cachorros brigando, né? Aham. Um se nomeia de bem e o outro se nomeia de mal. Certo. Os dois da mesma raça, a mesma coisa. Você fala assim, os dois vão se pegar agora. Vai ganhar quem você alimentou mais. E dentro de nós é a mesma coisa. Se a gente se alimenta do bem, se a gente faz o bem, né? Se a gente Pratica o entende, bem, né? pratica o bem, está em ordem. Agora, realmente, existem pessoas más dentro da igreja. Existem pessoas perversas dentro da igreja. Existem pessoas egoístas dentro da igreja. E eu não sei o que está fazendo na igreja, mas está na igreja, Às vezes tá tentando né? buscar alguma coisa que não Exatamente. enxergou ainda. Aí, assim, mas se ela buscar e não alimentar, né, a sua vida do que ela está recebendo, porque eu sempre falo lá na igreja assim, o sermão de domingo, ele precisa ser digerido ao longo da semana, no sentido de fazer você mudar de vida, mudar de postura, né, se submeter à vontade de Deus, porque senão não faz sentido você estar aqui. Não Uhum. faz sentido você ser a mesma pessoa. Até porque eu sempre falo, né? A gente não é o mesmo de um ano atrás. A gente não é o mesmo de 5 anos. 5 anos se passaram e a gente mudou. Sim. Agora, quando a questão é relacionamento com Deus, bem, mal, coisas boas, coisas ruins, opções, né? Nós falamos um pouquinho, não aprofundamos muito, na questão do livre-arbítrio. Uhum. Eu creio muito no livre-arbítrio. Eu acho que assim, o ser humano ele foi criado com opções. Ele foi criado por Deus e foi dado a ele a condição de tomar decisões na sua vida. Então, se eu tomo uma decisão errada, eu vou sofrer a consequência dela. Se eu tomo uma boa decisão, eu também vou colher. Você planta hoje para colher lá na Pra um ou frente, pra outro. né? Agora, o pessoal fala assim, não, mas Deus ele não é onisciente, porque a gente está falando de ser onipotente, onipresente, está em todos os lugares, e ele é onisciente. Ah, mas se Deus já sabia de tudo antes da fundação do mundo, para que ele criou o ser humano? Ele já sabe quem vai morrer em tal dia, o Salmo diz isso, ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça, então Uhum. ele sabe o dia que eu vou morrer, sim, ele sabe. Mas no decorrer da sua vida, né, a decisão é sua. Tem um filósofo também, o Nietzsche. O Nietzsche ele vai falar na concepção dele que Deus está lá no alto trabalhando a gente como marionetes. É como se Deus estivesse lá com todo o seu poder e as linhas nas suas mãos poderosas e na outra ponta da linha estamos nós, seres humanos, e ele vai fazendo o que ele quer, leva para um lado, leva para o outro. Essa é uma definição filosófica de alguém que não experimentou a bondade de Deus, porque quando eu experimento a bondade de Deus, eu sei que ele me deu este dia para fazer dele coisas que é o processo, né? A gente É o falou processo. pessoas, processo e propósito. Eu vou chegar no propósito final no final do dia, ou seja, ficou redundante, né? Vou chegar no propósito final no final do dia, mas é isso. Se eu vivi um processo e nesse processo eu consegui discernir bem algumas coisas, porque Deus ele nos dá esse livre-arbítrio. Eu preciso fazer as melhores escolhas, né? Não baseado somente no meu próprio benefício. Um texto muito bonito do profeta Jeremias, lá em Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 21, 22, 23, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a tua fidelidade. Ou seja, pela manhã
a misericórdia de Deus se renovou, né? Isso que diz o texto. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e é por isso que nós não somos consumidos. Ou seja, ele nos deu a vida, né? Grande é a fidelidade dele em nos manter diante de tudo aquilo que a gente falou, de livramentos, né? Sim. Agora, no intervalo disso tudo, é comigo. Eu preciso tomar decisão, eu preciso ser o protagonista da minha vida. Eu não posso ser o coadjuvante, eu preciso ser o protagonista. Até porque eu preciso honrar o nome desse Deus que me deu vida, né? Jesus, vamos falar de novo do Natal, o aniversariante de hoje, né? Jesus, ele, certa feita, ele disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é uma vidinha qualquer, né? Ele veio para nós como presente de Deus para nós neste dia, para que a gente possa ter vida e vida em abundância. E vida em abundância significa o quê? A gente fazer boas escolhas, né? Para a gente viver debaixo dessa graça de Deus. Cara, olha falar pra você. A conversa tá muito O boa. tema vai. Eu fico aqui hoje o dia todo te ouvindo. Não, mas em cima do que você falou agora, por que algumas pessoas têm esse dom de interpretar a Bíblia? Isso eu coloquei aqui, ó. De uma forma clara e outras pessoas não. Porque tem uma dificuldade de você ler a Bíblia, você pode ler e muitas pessoas, cada uma interpreta de uma forma. Por que umas têm dificuldade e outras não? Assim, a teologia, tem gente que fala assim, o que é teologia, né? Theos, Deus, logia, o estudo. Mas não é isso que é teologia. Teologia é a interpretação de todas as coisas concernentes à fé, inclusive a Bíblia. A gente tem na Faculdade de Teologia uma disciplina chamada de exegese. Tem uma outra chamada de hermenêutica. Exegese é você ler aquele texto, você aprofundar a leitura, pesquisa no contexto daquela época, na política daquela época, na sociedade daquela época, e você fazer a hermenêutica, fazer a sua interpretação para os dias de hoje. Por que que uns têm uma facilidade e outros não? Primeiro, é o interesse pelo estudo, né? Porque o curso de teologia, por exemplo, quando eu fiz a graduação em teologia, lá atrás, o curso era um curso livre, que não necessariamente faria o curso quem quisesse ser pastor, não. É um curso reconhecido pelo MEC, como qualquer outra ciência. Teologia é uma ciência como qualquer outra. Sim. Né? Que, inclusive, na minha sala tinha até ateu. Tinha ateu que fazia, né, teologia. Então, o interesse é a primeira coisa. Outra coisa é o que a gente falou no início da questão vocacional. Né? Eu creio muito que, assim, Deus vocaciona uns, né, para uma coisa e outros para outra coisa. Se a gente vê a narrativa do texto de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam reunidos, eles começaram a ficar preocupados quem ia ajudar as viúvas e os órfãos, quem ia fazer a ação social. E aí eles se reúnem e falam assim, não, a gente precisa mesmo de pessoas que façam esse trabalho em específico. A instituição dos diáconos, né? Então a palavra diácono, do grego, diaconia, que é serviço. E aí a gente vê que um é chamado para uma coisa, outro é chamado para outra coisa, porque os apóstolos, eles estavam ali prontos para cuidar da parte da palavra, da parte mesmo das escrituras, do ensino, do discipulado, né? Então tem gente que se identifica muito com a palavra porque é uma questão vocacional. Uns foram vocacionados, outros não. E a vocação, o que é? Ela é também muito da testificação do que a gente chama do carisma, né? O carisma pastoral, por exemplo, dentro de uma comunidade de fé. A pessoa, ela é reconhecida lá dentro como alguém que tem um dom. Então, em última instância, a pessoa, ela tem o dom. A pessoa, ela... Porque assim, o que são habilidades, né? Então tem gente que nasce com aquilo. Tem gente que treina em relação àquilo, né? Então, é a mesma coisa da gente falar que alguém tem uma boa retórica. Mas a retórica, você se aperfeiçoa. A pessoa, ela nasce com a sua eloquência. Então, eloquência e retórica, quando juntadas, né, ela traz para a pessoa uma eficácia absurda na sua comunicação. Não adianta você só nascer com o dom e não se aperfeiçoar.
E não adianta você só estudar se você não tiver o dom. Eu acho que por isso que cada um foi chamado para uma coisa, né? Às vezes Então, ele quer tanto, mas ele não é, tem o dom. Tá estudando tanto, mas não tem o assim, é dom. o que eu falo, antes de vir para o Vice-versa. Ministério Pastoral, eu trabalhava, né, como técnico eletrotécnica. Quer dizer, fiz curso técnico, fiz Senai, trabalhei em empresas, né? Eu nunca me via naquilo, Aham. né? Não te E assim, preenchia, né? não me Não era o preenchia, não tinha, propósito não que a gente falou era no começo. exatamente. E é o que eu falo, e o meu propósito não é só ser um pastor numa igreja local. Eu gosto muito da docência, eu gosto muito, por isso que eu também fui fazer o mestrado, eu gosto de ensinar, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de interagir. Eu acho que, assim, eu falo, eu ainda não cumpri todo o propósito que eu sinto que eu tenho para minha vida. Eu ainda quero, uma hora me dedicar à docência num determinado momento em tempo integral. Aí vai ser o inverso, né? Deixar um pouquinho o sacerdócio de lado para ser, né, docente também. Me preparei Legal. nesse propósito, né? Enfim. Ô Marcelo, a gente tá indo pros finalmente, mas a gente não pode acabar esse podcast aqui hoje, de Natal. Se a gente falou sobre renovação, que é o Natal, mas a gente não pode, acho que, terminar se a gente não falar sobre perdão. Sim, O perdão é polêmico, né? perdão é polêmico. É uma coisa polêmica. O perdão ele tá muito ligado à aproximação. Assim, eu tava lendo isso, até hoje discuti isso com a Lígia no carro, sobre perdoar. Como eu perdoo a pessoa por uma atitude, ou, como a gente falou no começo, uma pessoa que foi abusada e tal, ela perdoa, mas ela perdoa pra ela. Porque se aquela situação vier, ou se a pessoa que fez a maldade passar pela frente, a gente não pode se sentir mal por conta do que ocorreu. Uhum. Isso é um perdão, não que vai apagar o que aconteceu. Fala mais pra gente isso daí, Perdão. biblicamente, inclusive, sobre perdão, que eu acho Uhum. que é o dia hoje pede, né? Perdão não é amnésia. Tem gente que fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. Realmente, você não esquece, porque perdão não é amnésia. Uhum. Perdão é algo que você precisa fazer por você mesmo. Então, assim, perdão é rasgar a dívida. Você me deve, e aí eu perdoo você por essa dívida. É aquela história. Você monta uma sociedade com alguém, vocês sonham juntos, vocês trabalham esse propósito. No determinado momento que a sociedade está indo muito bem, você leva um desfalque dessa pessoa. Você fica chateado, você desfaz a sociedade, você assume o prejuízo e você segue a sua vida, agora sozinho. Passado algum tempo, essa pessoa Um vem e casamento, né? propõe novamente. Vamos. A pessoa propõe novamente essa sociedade. Você vai fazer negócio de novo com essa pessoa? Não vai. Não. Mas isso não significa que você não perdoou. Sim. Então, o perdão, ela é uma trajetória para ser feita no sentido de você reconhecer o quanto você vai ser beneficiado com isso. Porque quando você não perdoa, você atrela, você amarra isso a você noite, dia e noite. Você vai dormir. Vamos pegar um exemplo de alguém que te fez muito mal. É como se você levasse a pessoa para a cama junto com você. Você dorme com a pessoa, você almoça com a pessoa, você trabalha com a pessoa, porque o problema se personifica em quem fez. Por que o perdão ele é necessário? Para você realmente se desvincular dessa questão e você rasgar a dívida, falar assim, tá bom, você fez, mas eu não quero sofrer mais com isso. Né? Tem um pastor presbiteriano, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem muitos textos que falam sobre perdão, e ele fala que não perdoar é como se você tomasse um copo de veneno que está sobre um determinado lugar toda vez que você lembra daquilo. Agora, quando você perdoa, diz ele, você faz uma asepsia da alma. Perdão é asepsia da alma. Eu acho muito legal Uhum. essa definição, porque Jesus, ele falou que nós deveríamos, ele falou para os seus discípulos, né? Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E esse é um cálculo que aponta meio que para o infinito. É um número absurdo. Não no sentido matemático, porque existem Uhum. algumas simbologias na Bíblia. Depois, se a gente tiver um outro momento, um outro Sim. tempo, falar até um pouco sobre isso também. Mas quando a gente pega o número 7, é o número da perfeição. O que é o número da Tá, então perfeição? eu tô certo, então, né? Porque aqui é M7.
Tá? Você tá na 7 é o dia que eu perfeição. nasci. Então. Você tá no caminho. Tô no caminho. Você tá no caminho, exatamente. E por que o número 7? O número 7 é a soma de dois números, o 4 e o 3. O 4 na Bíblia é aprovação. Então, 40 dias que o povo andou, 40 anos no deserto que o povo andou até a Terra Prometida, 400 anos cativos no Egito, 40 dias que Jesus teve fome e sede e jejuou no deserto. Então, 40 na Bíblia sempre vai ser provação. 400, enfim, é provação. E o 3 é aquela coisa do completo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E muitas vezes, quando a gente olha o 3, é um número que dá a ideia dessa completude. Você pega essa completude com aprovação, 3 mais 4, 4 mais 3 é igual a 7, que é a perfeição. Em 6 dias Deus criou o mundo e no 7º descansou. Então, o 7 ele traz muito essa visão. Mas a gente olha para essa simbologia como um todo para chegar à seguinte conclusão. Se eu não perdoar, seja lá quantas vezes 7 for, não adianta eu fazer a oração do Pai Nosso. Porque tem gente que não perdoa e está fazendo a oração do Pai Nosso jogando palavra ao vento, porque é uma oração de proporcionalidade. E perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós, ou seja, temos perdoado. Quando eu falo perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos ofendeu. Se eu não perdoo, ele não vai me perdoar. É a proporção, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, ou o que a gente pede para Deus, porque às vezes eu não estou perdoando alguém e estou esperando que ele me perdoe, mas como eu posso fazer isso se eu não estou fazendo? Né? Então, o perdão, ele é sim um tema difícil, um tema polêmico, um tema complexo. Fica aqui uma recomendação para assistir hoje que é Natal, né, ou amanhã, nesses dias de folga, um filme muito forte mesmo. É o filme, e tem o livro também, né? A Cabana. Sim, já assisti já. É muito forte. É muito forte. É muito Não forte. consegui assistir a segunda vez. É muito forte. Então, assim, a experiência daquele livro, daquele filme, traz para nós um pouco do que é o perdão. Mas o perdão, ele é também recomeço. Porque não é fácil, às vezes, você perdoar uma coisa, uma situação, e a gente, quando não perdoa, a gente não caminha. Se a gente quer caminhar, a gente não pode guardar mágoas, guardar situações, porque algo nos feriu. Claro, vai ferir, mas o que é uma ferida depois que ela cicatriza? Depois que ela cicatriza, é apenas a lembrança. Eu tenho alguma cicatriz, você deve ter também. Ih, um monte. Né? Quando a gente brincava de bola no quintal, né? Então, assim, tirava o tampão do dedo. Nossa Senhora. A cicatriz fica, mas você pode esfregar aquilo ali que não dói. Mas você tem a lembrança. Por isso que eu falei, perdão não é amnésia. Agora, se essa ferida não estiver cicatrizada, tiver casquinha, você for esfregar ali, você vai arrancar a casquinha e vai sangrar. A ferida, ela... Aí você não perdoou, então. Você não perdoou. Foi da boca para fora. Exatamente. Agora, quando de fato você perdoa, você vai lembrar, aquilo vai fazer algum sentido amargo, porque faz parte, mas aquilo não te paralisa mais. Né? Então, eu vou voltar ao texto que eu citei lá atrás, vou citar ele de novo, quando Paulo fala aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ou seja, ele fala do esquecer no sentido de não nos aprisionarmos, de não nos estagnarmos com o passado. Mas eu prossigo para o alvo. Eu vou em frente, porque a minha vida não pode ficar presa a uma questão. E o perdão, para a gente finalizar, ele é libertador. Quando você perdoa, quando parte de você a decisão de perdoar alguém, né? E não espere só chegar o Natal para fazer isso, porque no Natal todo mundo fica bonzinho, no Natal todo mundo fica feliz, porque vai sair Todo de mundo férias compra daqui a presente. pouco. Eu tô feliz porque eu vou sair de férias, né? Vou descansar. Não, todo tempo é tempo de perdão. E quando você toma essa decisão, você faz isso, você se liberta. Você desamarra de você aquele problema e joga para o outro. É literalmente isso. Você joga para o outro. Você chegou para uma pessoa e falou: eu libero perdão, ou eu peço perdão, porque às vezes tem essa também. Eu preciso pedir perdão para alguém de alguma coisa. Mas
você não tem coragem. Mas sim, deixa o problema pro outro resolver. Você não pode ficar preso a questão. Eu te magoei em algum momento? Você me perdoe. Eu fiz algo que você não gostou, ou às vezes até conscientemente a gente sabe, olha, eu Uhum. sei que aquilo que eu fiz não foi legal, eu não deveria ter agido daquela forma, você me perdoa? Aí é com a pessoa. Se ela não perdoar, aí é um outro problema que ela vai carregar para a vida dela. Mas necessariamente o perdão você precisa dizer para a pessoa o perdão ou para você mesmo? Eu perdoo e tá tudo bem. Depende da situação. Depende da situação, porque se a pessoa, por exemplo, se eu não estou em paz com algo, e eu causei o que causaram a mim, né? Se causaram a mim, não é você que vai lá pedir o Tá. perdão. Causaram. Você vai perdoar dentro de você, tipo assim, olha, fez, sei lá por que fez, o que motivou, deixa quieto. É a história da dívida, rasga a dívida. Eu Fala assim, ó, perdoo. você não tem essa dívida comigo. Tá em paz, de boa, não esquenta a Uhum. cabeça. Agora, é de fato perdoar, Uhum. né? Porque a gente, assim, não perdoa totalmente. A gente fica ali atrelado àquele. Quando, a primeira oportunidade que aparece, a gente joga na cara. Não, então você não Então perdoou. você não perdoou. Não perdoou nada. Né? É uma coisa recorrente. Então não pode ser recorrente. Tem que ser uma coisa definitiva. Rasgou a dívida? Rasgou a dívida. Não tem mais dívida. Segue seu caminho, tranquilo. Né? Tá tudo bem. E a gente segue em É, paz. esse é um grau de maturidade. É. Aí volta também, né? É a questão do corpo, alma e espírito. Eu acho que é, todo mundo deveria cuidar dessas três áreas da sua Sim. vida de uma maneira muito ampla. Então, a gente precisa cuidar, a gente fala aqui de saúde, né? Cuidar mesmo do corpo, cuidar dos nossos índices, todos eles, dos nossos exames, cuidar mesmo do físico, mas a gente tem que cuidar da nossa alma. Então, tem que fazer terapia, tem que prosseguir no caminho do autoconhecimento, tem que saber o que tem nos feito mal, o que não, onde eu tenho que crescer, onde eu tenho que avançar. A inteligência emocional, muito falada hoje em dia, precisa ser, sabe, elaborada. Às vezes a gente vai num lugar que a gente quer muito encontrar alguém e lá tem uma pessoa indigesta que vem. A gente tem que saber lidar com aquilo, a gente não pode levar para o pessoal, né? A gente tem que saber que, até na nossa vida profissional, Sim. se a gente levar para o pessoal as críticas, hoje em dia tem lá no Google as avaliações. O camarada tá de mal com a vida, resolve colocar uma péssima avaliação do nosso trabalho, simplesmente porque ele não estava bem aquele dia. Então, a gente não vai levar para E o aí você leva pessoal como que a uma gente. verdade. É. Acaba. Então, tem que estar em paz. E isso é possível quando espiritualmente eu entendo todos esses princípios que a gente falou aqui. A gente falou bastante aqui já. Teve bastante podcast que a gente falou aqui sobre inteligência emocional. Inclusive, é um Uhum. dos Ah, carros chefes daqui para falar sobre inteligência emocional. eu sou entusiasta dessa área. No final do podcast, eu sempre faço uma pergunta. E aí eu faço a pergunta: o que é saúde para você? E a grande maioria sempre coloca corpo, alma e espírito na resposta. Grande maioria, nem todos, mas a grande maioria coloca. E eu acho que sim, tem que colocar. O que é saúde para você, a pessoa tem que colocar esses três. Uhum. Eu não vou finalizar hoje te perguntando o que é saúde para você, porque eu acho que a gente já falou muito aqui sobre isso. Uhum. Mas eu ia pedir para você, pra gente finalizar Natal, e a gente vai finalizar aqui, praticamente vai ser o último podcast aqui no dezembro, um dos últimos. Uma palavra motivadora, uma palavra, como que eu posso dizer? Uma palavra de Deus mesmo Uhum. para o pro profissional da saúde que tá aqui, trazendo mais sabedoria para esse ano que vai iniciar, 2025. O que você falaria para eles e para mim também, para minha família, para Uhum. todo mundo aqui? Nesse processo de cuidado, é a gente buscar entender onde nós encontramos o equilíbrio, porque falou de corpo, alma e espírito, né? Então, buscar esse equilíbrio tem a ver com a nossa versão melhor a cada dia. E a nossa versão melhor a cada dia vem através da revelação de Deus para nós. Eu digo isso porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, através do seu Filho Jesus, que comemoramos o Natal hoje, né? Então, a nossa imagem, a semelhança de Deus, se dá através de Jesus Cristo, que
é Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, busque sempre a sua melhor versão através do propósito de Deus revelado no seu Filho Jesus, que resume todas essas coisas que nós falamos. Sermos bons naquilo que nós fazemos, mas não no sentido egoísta, não no sentido da nossa particularidade, mas no sentido da gente alcançar a nossa melhor versão ou vivermos este equilíbrio das 3 áreas, né, da nossa saúde, com esse amor de Deus que vem através do seu Filho, que viveu na humanidade fazendo aquilo que ele mais apregoou, né? Então ele curava, ele libertava, ele ensinava, ele ajudava, ele sentava com pessoas independente da sua classe, da sua escolha, da sua preferência. Então, a minha palavra nesse dia de Natal é que cada profissional que está aqui nos acompanhando, nos assistindo, possa verdadeiramente ter isso, esse equilíbrio, essa busca dessa melhor versão, no sentido mesmo de poder experimentar, né, o amor de Deus, experimentar o propósito pelo qual você nasceu, né, e cumprir com a sua missão, através da sua profissão, isso de uma maneira realmente que agrade a Deus e faça sentido à sua vida e ao seu coração. Que Deus abençoe a todos, né, que seja realmente um Natal abençoado e que Jesus não somente nasça, mas permaneça no coração de todos vocês, hoje e sempre. Amém. Como finalizar agora, né? Com uma palavra toda dessa. Gente, eu quero te agradecer muito, Marcelo, por ter vindo de tão longe, ter essa disponibilidade para estar aqui, para falar. Não é nem comigo, é com todo mundo que está ali também. Para mim, isso aqui acho que tem que acontecer uma vez por mês. Foi muito bom, é sensacional. É uma mudança de mentalidade que a gente precisa. E te agradecer. Acho que esse dia aqui é um dia importante. Todo mundo tá com a família agora, tenho certeza. Espero que sim, né, Marcelo? Sim, com certeza. Acho que esse é o momento. É o momento. Então, te agradecer mais uma vez e peço para vocês que compartilhem esse podcast com todo mundo, com seus familiares, com seus amigos. E é isso, Marcelo. Isso. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer a gente estar junto. Valeu, gente. Bom final de quarta-feira. Bom final de Natal para vocês. E já fica aqui meu feliz 2025 para todo mundo. Feliz 2025 para todo mundo. Valeu, gente. Um abraço. Até mais, viu?